12ª questão. Uma locadora de filmes deseja saber o grau de satisfação de seus clientes diante de duas promoções, A e B, realizadas em finais de semanas alternados. Para isso, 20 clientes escolhidos ao acaso deram notas de 1 a 5 conforme o índice de satisfação. As notas obtidas foram, tá aí as notas para a promoção A, as notas para a promoção B, né? Para cada promoção, calcule a média, o desvio padrão e comente os resultados. Por que está tão diferente aqui? Bom, vamos lá. São muitos valores, eu não vou calcular a média disso aí tudo e principalmente o desvio padrão na mão, então vamos usar aqui uma planilha eletrônica, tá? Vou calcular a média, ó, igual média, vou calcular a média desses valores aqui, ó, promoção A, tá? Pronto. E vou calcular também o desvio padrão, desvio padrão. Eles fizeram de uma amostra, mas lembrando, a gente está trabalhando sempre com o populacional. A gente não comentou sobre diferenças entre desvio padrão e desvio populacional e amostral, tá? Então a gente vai ficar aqui com o populacional, que é o que a gente vê aí no ensino médio. Pronto. Desvio padrão de 0,94. Igual média para B. Média, seleciona lá o grupo de dados, tem a média. Desvio padrão, seleciona o grupo de dados e você tem o desvio padrão. Bom, comentar o resultado. Comentar o que a respeito do resultado? O que eu posso dizer é o seguinte, que a nota média de satisfação dos clientes na promoção A foi muito maior, né? Então, para mim, já é uma tendência de que provavelmente é melhor. Eu calcularia, como eu estou vendo aqui, ó, que tem uma média isolada aqui, 1, né? Eu calcularia a mediana também por via das dúvidas para ter certeza, mas eu estaria inclinado a adotar a promoção A porque a média de satisfação foi maior. Na B, a nota de aprovação, se eu não me engano é isso que eles falam ali, ó, satisfação, a nota de satisfação, a média foi bem menor, tá? Foi razoavelmente bem menor. Em compensação, a variação olhando para o desvio padrão, foi de 0,84 pontos em relação à média. Na A foi um pouquinho maior, foi de quase 1 ponto em relação à média. Talvez eu pudesse dizer aqui, olhando, que houve maior variabilidade na A. Né? Se eu não tiver muito certo para assegurar isso, porque para esses valores envolvidos que são relativamente pequenos, de 4,5 para 2,3, eu acho que é uma variação razoavelmente grande. O que eu posso fazer? Eu posso calcular o coeficiente de variação, que é o quê? Pegar o desvio padrão e dividir pela média. Eu vou dar esse valor em porcentagem, tá? Vou dar esse valor em porcentagem. E aí, como eu suspeitava, vou colocar aqui mais umas casas decimais. Olha só, apesar daqui a gente ter uma variação maior no desvio padrão, ter um desvio padrão maior, tá? Proporcionalmente à média é um valor pequeno. Na B, você teve uma média menor, teve um desvio padrão menor, porém esse desvio padrão é proporcionalmente em relação à média maior. Então, eu ficaria com a promoção A, que além de apresentar uma média maior de satisfação, tem uma variabilidade, tem um desvio menor em relação à média. Tá? Tem menos gente desviando ali da média. Os dados eu diria que estão mais agrupados. E por que eu tive que usar o coeficiente de variação? Porque, ao meu entender, as médias foram bem diferentes. Tá? Não foram médias próximas. Apesar da unidade de medida aqui ser a mesma, as médias foram, ao meu ver, distantes, muito discrepantes. Por que eu afirmo isso? Porque os dados envolvidos são muito pequenos, são valores de 1 a 5 e você tem esse desvio tão grande aí de uma média para outra, tá? Em 1 a 5 é um desvio bem grande. Bom, este é o comentário, eu acho que está muito mais do que deve ter aí no gabarito da questão. Provavelmente não está nem falando, a questão nem fala aqui de coeficiente de variação.
Pessoal, como vocês podem perceber, eu pulei a questão 13 porque ela é extremamente repetitiva, assim como essa 14, tá? Basicamente a gente só está calculando aí, não são nem dados agrupados, então a gente não está calculando desvio padrão e variância em dados agrupados. Eu acho que não tem necessidade da gente ficar fazendo essa repetição o tempo todo, tá? Então, eu peguei esses valores aí para a 14ª questão, que ele está dizendo o quê? Que uma locadora de automóveis de veículos básicos, tá? Aluga durante 15 dias. Tem aí a quantidade de veículos que ela aluga durante 15 dias. São 15 dias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 15. Exatamente, 15 dias. Então, durante 15 dias, quantos veículos básicos ela alugou? 25, 32, 25, 28, 30, 21, enfim. Né? 25 aluguéis durante um dia, 26 aluguéis em outro dia, 22 aluguéis de veículos básicos, tá? Durante um dia. E aí ele pede para você calcular qual é a média de veículos básicos alugados nessa locadora. Vamos lá. Média. Qual o grupo de dados? Tá aqui o grupo de dados, ó. Opa, gênio. Fica difícil. Igual, média. Calcular a média aqui, ó. E achei. Selecionar meu grupo de dados. Pronto. A média é de aproximadamente 27 veículos alugados por dia. Veículos básicos alugados por dia. Qual é o número mediano? Bom, são 15 valores. Se eu fosse ordenar todos, então aqui, ó, no Excel, med, retorna a mediana. Então, seleciona lá os dados e ele vai me dizer a mediana. Ó, a mediana é 25. Qual é o número de veículos básicos alugados com maior frequência? Agora lascou. A moda. Vamos calcular a moda. Como é que calcula? Moda, modo. Calcular aqui esse modo único. Lembrando que modo único e modo são o mesmo, tá? Só que o modo era uma função antiga usada na versão 2007. Então, você pode usar esse modo único ou pode usar o modo aí sem problema nenhum. É 25. Eu fiquei na dúvida. É o seguinte, talvez vai que tenha mais de uma moda. Então eu vou usar aqui, ó, modo. Tá. Vou selecionar aqui um grupo de células para aparecer o resultado, tá? Modo ponto multi, vou clicar logo, selecionar, fechar o parênteses, segurar Ctrl Shift Enter. Não tem. Realmente a moda é 25. Deixa eu ver se teria como colocar outra aqui. 23. Pronto, aí seria 25 e 23. Pronto, a questão não deu erro em nada aqui não, tá? Então, média. Pra gente não se perder. Média, mediana, moda. Vamos lá. Qual é o número de veículos básicos alugados com maior frequência? Foi exatamente o que a gente calculou aqui. A moda, né? Então, 25. A média 26,93. A mediana foi 25. A moda foi 25. Lembrando que apesar da coincidência aí, eu não posso dizer que a moda está relacionada com a mediana ou com a média, tá? Não tem nada a ver. Calcule o desvio médio de veículos básicos alugados nessa locadora. Desvio médio. Ele pediu desvio médio, certo? Ele não pediu desvio padrão. Desvio igual desvio médio. Desvio médio. Então, desvio médio 3,65. Ou seja, o desvio médio em relação à média é de 3,65 veículos. Calcule o desvio médio de veículos básicos alugados nessa locadora. Calcule a variância e o desvio padrão desse grupo de valores observados. Tá, vamos lá. Variância. Desvio padrão. Vocês devem estar cansados de ver a mesma coisa, né? Imagine eu que estou fazendo a mesma coisa aqui esse tempo todo. Variância. Lembrando que a gente está trabalhando sempre com a populacional, tá? Seleciona lá os valores. A variância é essa. O desvio padrão. Vou calcular o desvio padrão aqui, vou incrementar. Ó. Vou pegar a raiz quadrada
da variância, porque a gente sabe que o desvio padrão é só isso. Pronto. A variância, ela dá os dados numa unidade diferente daquela que a gente está trabalhando, tá? Então, se a gente está falando aqui de unidades de veículo, a variância deu veículos ao quadrado. O desvio padrão, ele calcula a raiz quadrada, ele volta para a mesma unidade, ou seja, o desvio padrão é de 4,7 veículos em relação à média. Então, é como se em torno do centro ali tivesse variando 4,7, os dados estivessem variando em média 4,7 veículos. Comente a variabilidade desse grupo de dados considerando o desvio padrão. Cá a gente acabou de fazer isso, então é isso aí. Vamos ver se tem outra questão interessante.